Ah, bom, então você já parou de fumar, Nico? Sim, Lau. Importante combater o tabagismo. Essa doença aí já matou um bocado de gente. Deixei de fumar o cigarro convencional. Agora eu tô no vape. De que adianta? Larga de um e prega no outro. O cigarro eletrônico é mais saudável e seguro, Lau. Coisa nenhuma, o cigarro eletrônico também contém substâncias cancerígenas. É como se você, Nico, estivesse colocando bateria dentro da sua boca. Vou, Lau. E agora, como que eu faço pra parar? Procura ajuda médica para você ter tratamento e apoio. Agora também é importante que o país crie leis para inibir o consumo. Então eu vou me tratar agora. Fique esperto com a sua saúde. Tô ligado. Vou embora. Não, Lau, fica aí, vamos conversar mais. Olá, sou a psicóloga Wisliene da Silva Cortez. Possuo aperfeiçoamento em psicologia clínica pela abordagem centrada na pessoa e hoje vou trazer algumas informações a respeito de sinais, do que se caracteriza uma dependência química e os danos emocionais e psicológicos causados pelo álcool. Como ou quando eu posso caracterizar um dependente químico, Quando eu começo a utilizar aquela substância repetidas vezes, quando eu passo a deixar de estar em família para estar utilizando aquela substância, quando passa a afetar os meus relacionamentos interpessoais, no meu trabalho, nos meus estudos, e quando eu passo a sentir que a quantidade de substância que eu utilizo não é mais suficiente para me trazer aquelas sensações, aquelas emoções que eu preciso, ou aquela segurança que em alguns momentos me falta. Então eu passo a aumentar a quantidade da substância para que eu possa atingir aqueles efeitos esperados. Falando um pouquinho sobre o álcool. O álcool é uma substância lícita, de fácil acesso, muito comum entre os jovens, Geralmente os jovens utilizam do álcool para socializar, utilizam do álcool para ficar mais desinibidos, mas a questão do álcool é que ele atinge diretamente o sistema nervoso central, ele atinge o nosso cérebro e acaba sendo uma substância que é depressora do nosso organismo. E como que isso acontece, Ela acaba que diminui os níveis de serotonina no nosso cérebro, e a serotonina nada mais é que uma substância que é um estabilizador natural do nosso humor. Então, quando eu começo o consumo do álcool, quando eu aumento o consumo do meu álcool e me torno um dependente do álcool, eu acabo baixando os níveis de serotonina e aí vem os sentimentos de depressão, o transtorno como a depressão, o sentimento de culpa, eu começo a me sentir impotente diante das situações, eu começo a precisar daquela substância para me sentir corajoso para estar realizando as minhas atividades. Quais os danos, que o álcool pode acarretar na vida do sujeito? O álcool pode afetar nas relações interpessoais. Então, eu começo a ter problemas familiares, eu começo a ter problemas nas minhas relações com amigos, nas minhas relações afetivas. Também tem um prejuízo na cognição, a diminuição da atenção, a diminuição da concentração, que naturalmente acaba prejudicando os meus estudos e o meu profissional. Por que que os jovens geralmente utilizam da substância, utilizam do álcool, Alguns jovens têm uma dificuldade de se socializar, então acaba que eu preciso me sentir pertencente ao grupo social, então eu acabo utilizando dessa substância para ter essa aceitação. Mas uma questão do álcool é que ela afeta diretamente o nosso sistema nervoso central. Ela acaba sendo uma substância depressora do nosso organismo. Por que depressora? Porque ela baixa os níveis de serotonina do nosso cérebro, que é a substância responsável pela estabilização do nosso humor. Então, naturalmente, nós possuímos no nosso organismo essa substância para nos sentirmos mais alegres, nos sentirmos mais dispostos. E ao ingerir quantidades altas do álcool, acaba diminuindo a serotonina, o que nos causa
sintomas de depressão, sintomas de culpa, desrealização, eu posso passar a me sentir desvalorizado, eu posso passar a necessitar dessa substância para estar entre as pessoas. E aí eu começo a refletir. Por que que eu necessito dessa substância para me sentir aceito? Por que que eu preciso beber para estar entre as pessoas que eu gosto? Por que que eu preciso dessa substância para ter coragem de realizar algo, né? Então, fica a reflexão. Vamos pensar sobre os danos do álcool na vida do indivíduo. Vamos pensar o que que eu posso mudar para não depender dessa substância, mas lembrando, busque a ajuda de um profissional. Em alguns momentos, o suporte familiar ele não consegue nos dar todo o apoio necessário. Então, procurem a ajuda de um profissional.